aí, vocês conhecem essa música, né? Com certeza. Tem gente que já tá até abusado dela aí, né? Esses últimos anos aí, hein? Que deu foi essa música. Bem, observem que essa canção tem um título muito sugestivo, né? Era uma vez. Agora, era uma vez o quê, minha gente? O que é que a canção diz? Era uma vez. Qual o conteúdo do texto? É só era uma vez? Era uma vez é o título. Mas de que é que trata? E aí, quem me diz? Eu nunca ouvi, não, mas eu acho que tem a ver com a infância. Isso. Era uma vez, é o momento da infância, né? Nunca tinha ouvido, não, cara. Tá aí, Nunca uma ouvi, não. pessoa que conseguiu se blindar, conseguiu evitar essa canção. Foi Mas difícil. tava até em comercial Até essa eu, música. até eu já ouvi essa cantiga. Assim, eu já ouvi, assim, nunca ouvi ela completa. Possa ser que tenha sido em partes, mas assim, como uma Uhum. aqui, nunca vi, não. Isso Então, parece um essa é jogo isso de mesmo. Atari, né, João? Dá o restart. É, pode crer, cara. É isso mesmo, senhor. Ah, esse eu lírico aí tá querendo dar um restart, né? Reiniciar tudo. Fazer com que a vida voltar para o início, né? É isso aí, o professor Hudson Matelli resumiu bem, fez uma síntese do que a canção propõe, da reiniciar, né? Reiniciar do zero. Tem aqui Nerice tá falando, eu ouvi essa música todo dia. Tudo bem, onde você ouvia essa A canção? Nerissa é uma Rádio, apaixonada. mas ouvia de propósito ou inevitavelmente? Antes de noivar. Mas era você ficava colocando para repetir, Nerissa, ou você ouvia sem querer? Ah, sim. Boa. Por opção, né? Então, essa canção diz era uma vez, e essa expressão a gente tem vários idiomas, um Você equivalente a travou, era viu, uma João? vez. Eu acho. Você disse, era uma vez, é uma expressão que tem vários id e parou. De novo. Só eu que estou travado ou o João está travado? Ele travou. Olha, o Daniel apareceu. Bem-vindo, Voltei, Daniel. voltei, Voltou, professor. Recife. Então, todos os idiomas, eles têm um equivalente a essa expressão era uma vez. Essa expressão, ela vem para introduzir sempre histórias, né? E essa era uma vez, é, Travou de é, novo, João. Você disse, essa era uma vez, PUC silenciou. em vez de era uma vez, vocês já ouviram a expressão era a vez? Alguém já ouviu era a vez? Não, né? Era a vez uma mulher, uma princesa que morava num castelo. A gente não tem com era a vez, né? É sempre era uma vez. E por quê? Vocês chegaram a refletir a respeito disso? Porque essas ideias formadas, essas expressões formadas do idioma, a gente muitas vezes aceita, repete e não reflete a respeito. Mas o era uma vez, por que a gente não aceita? Era a vez. E aí? Ah, era a vez um- uma escola, era a vez um senhor, uma senhora, uma princesa, um rei, um monstro, um ogro, mas sempre era uma vez. É porque sempre que aparece na primeira vez um elemento e coisas que são que não são precisas,
deve sempre aparecer esse um. Era uma vez um homem. A gente não começa uma história dizendo era uma vez o homem. Era uma vez a princesa. Não, a gente começa era uma vez uma princesa, uma cidade, um reino, né? Tão distante como o começo do Shrek. Não é assim? E todos esses contos. Era uma vez uma princesa que morava em um castelo. Não é no castelo. Quando é que a gente vai usar esse artigo? A gente usa em situações mais precisas. Querem ver o uso nessa canção mesmo? Diz assim: era uma vez o dia em que todo dia é bom, né? Não é assim? Era uma vez o dia em que todo dia era bom. Não é assim? Ou é o tempo? É o dia, professor. Era uma vez o dia em que todo dia. Só que aí não é um dia. E aí, o que é que vocês acham a respeito disso? Era uma vez. Eu vou colocar no chat aqui. Quer que eu compartilhe a tela com esse pedaço? Compartilhe, por favor. Era uma vez, mas aí vem o dia, em vez de um dia. E aí? De acordo com esses usos que a gente tem visto nas escolas, nos contos de fada. Como é, Manuel? Tá querendo especificar o dia de algum fato aí que aconteceu, tipo, aquele dia. E isso pode ser, cara. Muito bem. Pode ser. Era uma vez o dia em que todo dia era bom, aquele dia específico, né? Parece que a gente já sabe do que está sendo tratado. Não é assim? Esse artigo, esse que é artigo indefinido, está dizendo indefinido, ele serve para que a gente, para introduzir um elemento que a gente não sabe do que trata. Mas quando a gente ouve nessa canção, era uma vez o dia em que todo dia era bom, então parece que a gente já sabe do que está sendo tratado, não é isso? Olha aí, era uma vez o dia em que todo dia era bom. Mas aí, depois tem... bastava um colo, olha aí. Bastava... Não, nessa parte não, deixa eu ver. Essa parte aí, bastava um colo. Como é que você está vendo isso, hein? Cadê? Aí mesmo, no meio. Bastava um colo, um carinho. Deixa eu ver, não, né? E o remédio era o beijo e proteção. Não, não é essa parte, não. O final. É isso aí. Porque um joelho ralado dói bem menos que o coração partido. A gente quer crescer, né? Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Aí eu queria trazer a reflexão com vocês agora. Um joelho ralado e um coração partido. Certo? Ele está especificando alguma coisa porque ele está usando um e não o joelho ralado. Diferente de quando ele usa o dia. Eu acho que ele quer dizer um dos joelhos, né? Parece que não é um artigo, parece que fala de quantidade aí, não é isso? É, um dos joelhos, no caso. A pessoa nunca machucou o joelho. Só o Saci é que pode dizer que machucou o joelho. Muito bem, professor. Perfeito. O Saci poderia dizer machucou o joelho, porque só teria aquele joelho mesmo dele para machucar. Muito bem. E é isso.
um joelho, porque aí parece que está falando que a gente pode confundir o um artigo com um numeral. Não é isso? E às vezes há situações em que a gente nem consegue distinguir. Por exemplo, eu fui ao mercado e comprei uma melancia. Ó, eu comprei no mercado e comprei uma melancia. Aí, né, fica ambíguo. Mas não dá, você pode tanto supor que é um artigo, né, que é só dizendo que é uma melancia qualquer, ou dizendo a quantidade. Porque o ato de comprar, ele compreende comprar coisas quaisquer ou comprar quantidades. É isso? Então, nós temos aí um uso em que um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Então, esse primeiro um parece ser quantidade, mas um coração partido também parece ser quantidade, gente? O que é que vocês acham? E aí? Um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Esse segundo um do um coração partido, ele fala também de quantidade? Sim ou não? Sim ou não? Complicado. É muito complicado, né? Exatamente. Esse aí, acho que poderíamos até defender que é um equivalente ao mesmo um, porque um joelho, né? Ou então poderíamos dizer que é o coração partido. Esse um aqui poderia ser substituído por o tranquilamente, né? Um joelho ralado dói bem menos que o coração partido. Concordam? Poderíamos ter o artigo definido aí? O que é que vocês acham? Concordo. Acho que É, né? poderia. Então, nesse caso aí, poderíamos ter o artigo definido, né, que é o artigo o, ele é aquele que define, né, e o um é aquele que indefine, ok? Então, vamos seguir um pouquinho. Professor Hudson, É para passar para o outro, né? vamos passar para o outro texto, por favor, a outra imagem. Então, aqui tivemos uma canção de voltar, muitas coisas na vida de cada um de nós. Às vezes tem vontade de passar para frente, pular a adolescência, e às vezes a gente tem vontade de fazer o reinicializar, né? E a gente vai ver algumas imagens. Olha só isso aí. Olha esse exemplo aí, gente. Que é a mesma situação daquele em que a gente fica sem saber exatamente. Em que falaram aí que é complicado, né? Ah, sim, o William falou aqui, ó. Tô vendo agora. Na música ele dificultar na rima, ou algo do tipo. É mais ou menos isso. Teríamos uma sílaba mais breve, né? E aí, você acha que seria o mais correto, né? Colocar o artigo definido, já que não haver necessidade de ser algo indefinido, né? Pode ser. Dificultaria um pouco porque o é mais curto que um, né? E um seria uma vogal mais longa, nasal, mais extensa. Talvez atrapalhasse mesmo. Esses elementos aí mais musicais, né? Talvez para quem seja, não sei se William, você é um compositor, é um músico, uma pessoa que toca, você poderia defender um pouco mais isso com tranquilidade, não?
Mas é isso. Então, uma situação bem complicada também, olha essa daí, esse meme aí. Quando você procura uma pergunta e sai toda a tarefa completa. E aí, o que é que essa imagem aí representa? Quem é que essa pessoa está representando aí com essa máscara? Vamos ver até onde vocês sabem. Vocês conhecem essa máscara? Anonymous. Os Anonymous, né? Aquele grupo de hackers. Anônimo, obviamente, né? Então, eles usam essa máscara. Essa máscara vem de onde, gente? V de Vingança. Muito bem, cara. V de Vingança é um quadrinho, né? Virou filme e tal. O V de Vingança, e você sabe de quem é esse rosto aí? Que é deformado para fazer a máscara do V de Vingança? Eu não sei não. Tá, é o do Guy Fawkes. Guy Fawkes, isso, muito bem, cara. O Guy Fawkes é o cara que tentou explodir a câmara lá do Capitólio, né? Ele queria explodir o... É fã aí, viu, o William? O Aislan aí, ó. Ele é o cara que queria explodir lá o Capitólio, né? A sede do governo lá em inglês. E aí foi pego com a boca na botija, como dizem, né? Na hora H. Aí acabou que foi preso, enfim. E aí pegaram essa imagem aí, né? E deformaram e fizeram esse ar meio sádico, né? Como um fantasma, né? Para aterrorizar o espírito do que foi isso, o parlamento inglês. Valeu, eu tava tentando achar. Capitólio é nos Estados Unidos, né? Acho que é. Aí, enfim, olha só, dentro de um meme, gente, olha que história louca. A gente não começaria a contar essa história por esse meme, não é isso? A gente toda a história. E começaríamos essa história contando com Era uma Vez ou algo do tipo. Nunca com esse meme. Olha só. E aí, mas o que é que está sendo dito aí? Que você se acha o Anonymous, né? O hacker. Quando você procura uma pergunta da prova, claro que vocês não fazem isso, né? Eu tenho certeza que ninguém aqui é professor Hudson. Esses meninos não fazem isso, não. Eu tenho Pelo menos certeza comigo, absoluta. não. Não, procurar perguntas, respostas de perguntas na internet, jamais, né? Então, quando você procura uma pergunta, você só queria aquela perguntinha, né? Aquela de sequência lá. E de repente vem a sequência todinha, né? Era só uma pergunta, ele nem queria. Você se acha o hacker, o próprio Anonymous. Não é isso? Então, mas olhem só. Quando você procura uma pergunta e sai toda a tarefa completa. E aí, gente? Olha o uso desse uma e esse a, tarefa completa. Por que esse uma está sendo usado aí? Ele quer dizer o quê? Quantidade ou apenas uma pergunta qualquer? E aí? Na opinião de vocês, o que é que vocês acham? Quantidade, né? Uma só, né? Quando você procura só uma perguntinha, apenas uma, e sai toda a tarefa completa. É isso mesmo. E por que se a tarefa completa não foi uma tarefa completa? E aí, o que vocês acham? Porque toda a tarefa completa. Isso. Porque a gente já sabe que ele está procurando uma pergunta de uma tarefa, né? Isso, exatamente. Não é que o A se refere exatamente à pergunta, mas a tarefa que não foi dito. Olha só, quando você procura uma pergunta, mas essa pergunta está implícito que há uma tarefa já da qual
a pergunta faz parte, certo? Então, sai toda a tarefa, essa tarefa se refere a essa tarefa cuja pergunta você procurou, certo? Então, nós temos aí mais um problemão, né? De uma que se você a gente usa tranquilamente, né? Eu uso, você usa o uma, o a tranquilamente. Mas olha só como essas reflexões elas dão uma bugada na cabeça da gente, né? E olha que são coisas simples, esses memes aí poderiam passar pela sua timeline, pelo seu feed aí no Instagram o dia inteiro. Você vai curtir, né? Vai compartilhar, vai mandar para alguém. Então, vai se identificar. Eu acredito que ninguém aí vai se identificar, claro. Mas pode ser que alguém de outras turmas se identifique. Mas olha só que reflexão interessante, né? Professor Hudson, pode passar para a próxima, por favor? Quero, cara. Essa próxima tem uma sequência narrativa também. E aí vai precisar de um conhecimento específico, menos, né? Não tão específico quanto esse do V de Vingança, do Guy Fawkes, mas a gente vai ver uma história que vai precisar de um conhecimento específico de personagens e pelo menos de uma trama muito famosa. Duvido que haja muitas pessoas que desconheçam. Peraí, viu, João? Tá, enganchou aqui. Agora vai, eu acho. Tá indo. Io. Pronto, olha aí, ó. Tá vendo? Steve, você viu o Groot? Quem? E aí o Capitão América tá cortando lenha, né? Qual é o humor, gente, disso daí? Alguém pode explicar? Bom, o Groot é uma árvore, então não tem explicar mais alguma coisa. Exatamente. É porque o Groot, ele é uma árvore, né? Uma planta. Então, quando o Homem de Ferro, né? O Steven Stark chega perguntando ao Steve Rogers, que é o Capitão América, se você viu o Groot, ele pergunta quem, e um monte de lenha ali, né? Cortado. Aí a piada está justamente aí, né? O humor está aí, tipo, talvez ele não tenha, talvez ele tenha até cortado, né? Se ele cortou, ele nem percebeu, ele não viu, né? Olha só, a gente tem um pedaço aqui, né? A gente tem um pedaço de história. Ele chega, Ainda Steve, tudo para mim é misterioso nessa tirinha ainda. boa, Maguista, eu vou explicar porque alguém pode explicar aí, né? O contexto. Deixar que alguém explique aí. Alguém pode fazer isso? Temos especialistas aí que eu sei. O Groot é um Nada, personagem Wesley. dos filmes da Marvel, professor, que ele é uma árvore. É um, Ah, é é um personagem aquele toquinho de pau chama-se que é Groot, é? ele é de uma raça alienígena, cuja a Agora eu entendi. Eu espécie não é feita sabia de que aquele madeira. bichinho se chamava Eles são Groot. feitos de madeira. Essa é a piada da Beleza. Show! Thanks a lot. Vendo, vocês sabem, eu não conseguiria explicar melhor. Obrigado. Então, gente, E eu com certeza não teria entendido melhor. é isso aí. Então, a gente observe que a gente tem um pedaço da história, né? Subentende-se que o Groot desapareceu de vista e o Capitão América tenha passado o dia ou E aí a gente tem esse recorte. Ele chega e pergunta. E ele pergunta quem, certo? Olha só.
Mas observe o que ele usa, o que o Homem de Ferro usa. Steve, você viu o Groot. Não foi um Groot. Por que ele usou o Groot e não um? Se ele está introduzindo o texto. Toquinho de pau, é. Eu acho que é E aí? porque ele só conhece um Groot, né? Aí, se fosse mais de um, seria um Groot, dois Groot. Exatamente. Muito. Ficar. Ou pode ser Certo? que só exista ele, né? Pode Que ser. Groot seja o nome Olha ele ali próprio. atrás na sua janela, professor. O Groot. É o que eu estou tentando levá-lo. Então, gente, Professor, o professor, Oi? tem uma Hudson, criança na janela, professor. ele já viu. Ele já tá indo lá. Então, gente, observem que o Groot, ele pergunta, você viu o Groot, ele pergunta qual seria a resposta do capitão do Homem de Ferro para explicar quem era o Groot, gente? Aí teria que usar um artigo indefinido, ó. Quem? Aí ele ia dizer uma plantinha, um toquinho, como vocês usaram aí, um toquinho de pau, né? Uma árvore, uma planta. Então, para poder trazer essa explicação, essa indefinição, para tentar explicar, aí teríamos que usar o artigo indefinido, certo? São situações de uso em que a gente usa isso naturalmente. Mas quando a gente pergunta o Groot, o artigo definido só tinha um. Como a pessoa não sabia, o Capitão América não sabia, aí ele teve que explicar com um artigo indefinido, dizendo que era uma árvore, uma planta, uma alienígena, um toquinho de pau e por aí vai. Certo? Magister, pode passar o próximo, por favor? Posso, senhor. Apresentar o toquinho de pau aí, mas o negócio aqui tá complicado. Deixe-me. Que a minha internet hoje não ajuda, não. Então, essa daqui já foi. Agora é essa outra camarada aqui. Tá indo. Olha só. Era uma vez uma ovelha que construiu uma casa com seu próprio pelo e botou o nome de Lan House. E aí? Essa é besta, né? Qual é o humor? Quem pode explicar aí? E aí, galera? Vamos lá. Existem Lan Houses ainda? Não é do meu tempo, não. Tem um aqui no meu bairro, pra onde eu moro. Existe. Ainda existe. Tentar Lan House não é com o tio, né? Não é com a LAN, é o AN. É LAN que é do jogar em rede, não é isso? Então, uma ovelha. Aí é um. Qual a chave do humor? É um trocadilho, né? É um trocadilho da Lan House, de jogos em rede, uma casa de jogos em LAN. E o trocadilho da ovelha, que com a própria lã, o próprio pelo, né? A lã fez uma casa. E aí, é a Lan House, né? E aí, olha só a apresentação, gente, desses elementos. Certo? Olha quando esses elementos vão sendo inseridos nessa história curta. Isso é um conto, gente. Isso é um mini conto. Tem começo, meio e fim. Certo? Olha só. É uma vez uma casa. Tá vendo? Por quê, gente? Olha só. Era uma vez
construir uma casa. Olha aí o artigo indefinido, mais uma vez introduzindo elementos novos. Certo? Se eu fosse falar, se eu fosse colocar assim, botou o nome da casa, né? Se a casa fosse aparecer pela segunda vez, escreve aí. Se casa fosse aparecer pela segunda vez no texto, aí ela já teria que vir com o artigo definido. Certo? Porque a primeira vez que apareceu ali, ele foi introduzido no texto, não se sabia o que era, então foi uma casa. Certo? Construiu uma casa com seu próprio pelo. E botou o nome da casa, aí esse casa já teria vir com artigo definido, porque a gente já saberia de que casa se trata. E aí, botou o nome da casa de Lan House. A gente não ia precisar de novo e botou o nome de uma casa. Isso aí não existe, né? Ninguém fala isso, né? A não ser que talvez um estrangeiro inseguro no uso dos artigos vá usar uma casa. E botou o nome de uma casa de Lan House aí, mas nós falantes nativos, que sabemos usar isso naturalmente, jamais faremos isso. Certo? Então, temos mas para coroar o Era Uma Vez, temos um texto aí, professor Hudson, pode colocar, por favor? Sim, senhor. Um texto de Clarice Lispector. Vocês já ouviram muitas frases dela por aí, e inclusive frases que não são dela, que colocam. Oh, chegou! Cheguei. Deixa eu ver. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Boa tarde, profeta. Amém. O texto de Clarice, o professor Hudson vai compartilhar agora. Posso localizar você. Você que chegou, vai ler esse balanço. Nesse balançado aí, dá para ler, Ezequiel? Oi, João. Esse balançado aí. Já apareceu o texto? Não, ainda não, professor. Ainda não, professor. Lê o texto? Lê, sim. Beleza. Deixa-me compartilhar de novo, viu? Ainda não, professor. Pronto, já está indo. Agora chegou. Ó. Vamos lá. Mano. Era uma vez. Respondi que gostaria mesmo era de poder um dia, afinal, escrever uma história que começasse assim. Era uma vez. Para crianças? Perguntaram. Não, para adultos mesmo. Respondi já distraída, ocupada em me lembrar de minhas primeiras histórias aos 7 anos, todas começando com Era uma vez. Eu as enviava para a página infantil das quintas-feiras do jornal de Recife. E mas nenhuma, foi jamais publicada. E era fácil de ver por quê. Nenhuma contava. Aumenta mais um pouquinho, professor Hudson, por favor. Agora, Nenhuma quando eu aumento... contava própria. Tá bom, tá ótimo. Obrigado. Nenhuma contava propriamente uma história com fatos necessários a uma história. Eu lia as que eles publicavam
continuar. E todos relatavam acontecimentos. Relatavam um acontecimento. Mas se eles eram teimosos, eu também. Mas desde então, eu havia mudado tanto, que se agora já estava pronto para o verdadeiro era uma vez, que sabe, eu não consegui entender, mas desde então eu havia mudado tanto. Quem sabe eu agora já estava pronta para o verdadeiro era uma vez. Perguntei-me em seguida, e por que não começo agora mesmo? Seria simples, senti eu. E comecei, ao ter escrito a primeira frase, imediatamente que era possível. Havia escrito, era uma. Olha só que interessante. O que é que vocês acham, gente, desse texto? Uma vez, alguém poderia fazer uma síntese rápida de que trata esse texto? Um texto profundo, né? Complexo. Um texto que trata de uma tentativa de fazer histórias, né? A gente começou como Era Uma Vez, né? Da menina lá, da Kel Smith, mas tem outras canções Era Uma Vez. Tem aquela do ano do Sandy Júnior, alguém deve conhecer aí. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Hein? Virou tema da Uma mais atual também que era uma vez, um dia que todo dia era bom. Isso, Acho que eu exatamente. Essa. Não, a gente já. Essa A é gente nova. É isso mesmo. Então, gente, observe o seguinte. Quando a gente tem nesse texto, o Era Uma Vez, ele toma um peso muito forte de tentativa de escrever histórias. Quando a gente começa com Era Uma Vez, parece que vai ser algo comum, né? Parece que vai ser algo básico. Só que o Era Uma Vez que essa narradora desse texto trata, parecia que não era uma vez, não era o tipo de história que começa com Era Uma Vez que o jornal queria publicar. Era algo diferente. Começava do mesmo jeito, só que era bem diferente. Era único. E eles não iam muito com a cara do Era Uma Vez dessa narradora. E autora, né? Agora observem. Tira o zoom um pouquinho aí, professor. Como os artigos indefinidos aparecem no texto. Olha só. De poder um dia, afinal, escrever uma história, olha só, que começasse assim, era uma vez. Para crianças, pergunta, não, para adultos mesmo, respondi já distraída. Aí mais à frente vai, para ela conta, volta um pouquinho do passado, aí vai nenhuma, não é artigo indefinido, mas é pronome, né? Pronome indefinido, gente. Olha só como o clima de indefinição está predominando no texto só através dos artigos indefinidos e dos pronomes indefinidos. E nenhuma jamais foi publicada. Aí depois, de novo, a ênfase. Nenhuma contava propriamente uma história com os fatos necessários a uma história. Certo? E aí ela vai e fala, eles eram teimosos em eles recusavam e ela insistia. Mas desde então eu havia mudado tanto. Quem sabe eu estivesse pronta agora, né? E aí, porque no começo era simples, senti eu. Seria simples. E aí o final, e comecei. Ao ter escrito a primeira frase, vi imediatamente que ainda me era impossível.
Olha só, no final ela acaba começando uma história com Era Uma Vez do mesmo jeito. Veja o que é o estilo, né? Veja o que é o estilo, a sendo uma vez dela, o Era Uma Vez continua sendo o Era Uma Vez de sempre. Embora ela tenha mudado, o estilo dela continua sendo o mesmo. Ela não consegue fazer algo diferente da essência dela. Então essa narradora aí, que relata ser uma autora, mostra como o Era Uma Vez dela é totalmente indefinido. Não tem a forma específica, a definição específica que esse tipo de obra convencional, esses romances, esses contos esperam. Não é isso? Uma historinha de criança é muito legal começar com Era Uma Vez. Não é assim? Até o Shrek, que é um anti-herói, né? Ele começa. Era uma vez num reino tão distante, né? O ogro, que era a princesa, que era uma ogra, ela estava presa. Em vez do príncipe estar preso no corpo do ogro, é a ogra que está presa no corpo de princesa. Não é isso? Então, o Era Uma Vez está presente em todo o tempo. Certo? Então, vejam aí um texto riquíssimo, extremamente profundo, né? Uma das nossas maiores autoras, considerado um texto clássico, certo? Diferente da canção da Kelly Smith, que não é um clássico, é uma canção pop, né? Nosso pop contemporâneo. E nós temos esse texto aí de Clarice Lispector, que é um texto clássico, onde a gente percebe e a compreensão das camadas mais profundas do texto depende da percepção da frequência desse artigo indefinido e dos pronomes indefinidos. Claro que é possível fazer leituras desse texto sem tanta profundidade, e você consegue dar conta da compreensão do texto, da totalidade. Claro que sim. Mas olha só, se essa observação desses pronomes indefinidos, desses artigos indefinidos, elas nos possibilitam, nos proporcionam desfrutar de uma profundidade maior do texto, de uma camada mais profunda. Ok? Então, agora a gente vai ter outra musiquinha. Essa aqui, todo mundo conhece, já ouviu, talvez não inteira como a gente vai ver agora, mas uma parte dela pelo menos. Professor Hudson, por favor. Era Não Atire o Pau no Leão. Quando o senhor escreveu? Só era a primeira parte, né? Só era a primeira parte. É isso mesmo. É isso aí, pode ser, né? Para conscientizar. É uma vertente, né? É uma vertente. Muito bem. Mais alguém? Boa. Boa, Herbert. Alguém mais, gente? Alguém mais tem uma outra teoria, uma outra possibilidade para essa segunda estrofe ter sido feita aí? Sente alguma necessidade? Vocês acham que isso tem algum resultado? Que essa canção, talvez essa estrofe possa ter algum resultado na diminuição de maus tratos de animais? Não. Não? Por que não? Realmente, eu acho que Já está aí há tanto tempo e os maus tratos aos animais ainda continuam. Então, Alguém mais ia falar? Pode ser, Will. Herbert, fala, Herbert. não, é dizer que eu também concordo. Eu acho que não, essa música aí não influencia em nada. Alguns vão sentir nisso daí como uma ferramenta, né, para Fazer mais mal, né? Para maltratar mais. Já outros não. Outros podem ser influenciados pela música e não atirar o pau no gato mesmo, não maltratar. Depende do que você quer seguir. Se você quer aderir ao não atirar o pau no gato, que é a segunda parte da música, ou continuar atirando o pau no gato, seguindo a primeira parte da música e ver se o gato morre ou não.
Agora observe. Por que isso agora, né? Porque não houve antes, né? A gente não sentia tanto essa necessidade, né? Observe, de fazer essa coisa mais, né? Mais moral, essa correção moral de uma postura, de uma canção que é aparentemente boba, né? Então essa é a preocupação, é bem do Incompreensível. isso. Ela é bem do século XX, né? Então, o sujeito do século XX, imagine o eu lírico, essa pessoa que está dizendo que atirou o pau no gato. Ela vai para uma terapia, certo? Vai para uma terapia. Eu vou ser essa pessoa. Ezequiel vai Eu fazer serei o terapeuta. o terapeuta. Vamos lá. Ô, doutor, olha, hoje eu queria contar para o senhor que eu atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. E Dona Chica, ela se admirou com o berro que o gato deu. Que gato? O Você gato? precisa dizer. Não, que gato? Você precisa mostrar. Você fala aí como se eu conhecesse o gato. Você deveria colocar a frase assim: atirei o pau em um gato. Sim, Porque eu não sim. conheço o gato. Desculpe, Aí sim. depois sim, você teria que apresentar o gato. Aí sim eu conheceria o gato. Por favor, repita. Eu vou começar lá na rua, Na lá rua. onde eu moro. Que rua? Que rua? Eu moro numa casa lá na Barra Nova. E Na lá Barra Nova. E na tem, Barra Nova tem isso, é? tem, Pessoas tem que um atiram gato no gato. lá. Tem um gato lá e dessa Dona Chica, ela cria esse gato. É o gato da Dona Chica, certo? O gato da Dona Chica. Deixa eu anotar aqui o gato da Dona Chica, certo? Sim, mas o gato tem nome? Não sei, deve ter. Ele tem uma coleirinha. Essa Ele coleirinha, sobe. Hum? essa coleirinha, ela é rosa, é azul, é verde. É prateada, eu acho. Ele Hum, sobe em casa e quebra as telhas. Ele rói o saco de lixo, espalha tudo. Aí eu fiquei com muita raiva. Aí eu tava muito bravo. Peguei um pedaço de pau. Ele tava passando em cima do muro, meu amigo. Eu mirei, doutor. Pense. O bicho é muito malandro. Ele saiu, se abaixou assim e o pau nem pegou no bicho. Ah, sim, mas sim. é, calma, por favor, mas me explique. Só porque o gato estava rasgando o lixinho ali da rua, era na sua porta, por um acaso? Era da minha casa, pô. Na minha Na sua calçada. casa, Na minha na calçada. sua calçada, na sua casa, o gato foi lá e rasgou. Aí Comigo é assim. só por isso, o Eu, bichinho se divertindo, você foi lá e é pra atirou o se pau. lascar. É pra se Você lascar. tem Aí, essa tendência, você tem tendência a fazer isso com outras pessoas que lhe maltratam e fazem alguma coisa para você. Um ser humano, digamos assim. tá aí. Pô, eu acho que eu tenho um pouco dessa agressividade também. Tá aí, o Tá senhor bom. falou uma coisa interessante. O que a Enfim, sua mãe diz por isso? O que a sua mãe fala disso? eu não sei, ela tá viajando. Mas eu acho que isso é uma coisa que ela vai reprovar. Ela reprovaria. Eu não tenho essa agressividade com ela, não. Então eu acho que não tem nada a ver com ela, não. Mas olha só, Pode dizer. a Dona Chica, o Hum, bicho deu um grito. Aí a Dona Chica se admirou com o berro que o gato deu. Bicho, a Dona Chica, aquela, a minha vizinha. a dona do gato. A dona do gato. Bicho, ela deu um grito, não sei o que, você foi uma confusão. E não sei o que, vai, aquela zoada. Mas eu vou dizer uma coisa pra você.
Eu fiz esse negócio, deu essa confusão toda, mas vou dizer uma coisa pra você, doutor. Eu atirei o pau no gato, mas você não atira o pau no gato, não, viu? Por quê? Porque eu sei que isso Ah, não se faz. agora você quer entrar nesse faço que eu digo, mas não faço o que eu faço, né, meu lindo? Você quer fazer, mas quer dizer que os outros não façam? Mas é E se o Romário. acontecer? E se acontecer, licença, Júnior. E se acontecer do seu irmão mais novo, seu primo, ver você fazendo isso? Você acha que ele vai te seguir? O que você disse? Ah, não atire o pau no gato, porque isso não se faz? Ou ele vai fazer o que você fez? Você já é maior de idade, você já Boa sabe o fé. que faz. Agora você Ele me não pegou. é novo. É, eu sei. O gatinho é nosso amigo e não devemos maltratar os animais. É verdade. Siga Jamais. com isso. Siga com isso. Viu? Ok. Bom, Por doutor, hoje, por hoje é só, né? Então, na por hoje é próxima só a aula, nossa terapia. eu vou E tentar controlar essa minha raiva. Vou até tentar botar comida pro cachorro, pro gatinho hoje, um pouquinho de ração. tá bom. Por favor, Valeu. certifique-se de não colocar o chumbinho, tá? Vou pedir para sua vizinha averiguar, tá, dona Chica? Obrigado. Por Valeu, nada. Até camarada. mais. Até a próxima, doutor. Felicidades. Felicidades. E acabou a sessão. Olha aí. É isso aí. Receba. Então, é isso aí. História de superação. Então, gente, observe que o, o eu lírico foi pro. Esse sujeito do poema, ele foi lá na consulta, né? Na terapia, observem o que aconteceu, né? Ele chegou falando como na canção. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Olha só, essa é uma história que também está sendo contada, mas ela não apresenta os elementos com os artigos indefinidos, né? Já deveríamos pressupor que a gente saberia o que foi que o terapeuta disse. Não, peraí, conta essa história dele que eu não sei de quem você estava falando. Qual é o gato, pelo amor de Deus? Isso. E aí a gente fica sem saber. E às vezes é como se a gente estivesse pegando a história pela metade, né? A gente se mete na história e a gente de quem vocês estão falando? É de fulano, é de cigano, a gente vai tentando, porque Tentando a gente adivinhar. a fofoca, né? Mas vocês não fazem isso não. Aqui nessa sala não tem, eu acho que Tem não não rola fofoca fofoqueiro aqui nessa sala, não. O professor Wilson não deixa. de jeito nenhum. Vocês não saem contando, não tem, não- fora o grupo da sala, não tem outros grupos menores. Não tem. Não Não tem. Se existe soubesse o que isso. rola no grupo da sala. Tem o grupo com o professor, tem o grupo sem o Tem o professor. professor, Mas se sempre no tem esse. grupo com o professor já rola o que rola, vale no 100. Ah, então, é, se, tem uns prints aí que devem ser muito perigosos, né? Dessas conversas aí. Então, gente, é isso. Segredo Vai de estádio. pegar a conversa pela metade, né? Eu lembro que me colocaram num grupo durante a noite e eu durmo cedo, né? Quando acordei no outro dia, tinha mais de 1000 falas, figurinhas, ó, se vaza esse grupo, a gente é cancelado até a quarta geração, Ah, é mas o bem, professor Wilson vivo até esse tempo. Aí então, tranquilo. já está vivo. Aí, ó, eu cheguei na conversa, tinha 1.200 e tantas mensagens. Aí eu disse assim, ó, por favor, resumam tudo em uma única fala, certo? Então, Vixe, o João travou de novo.
Liga o áudio. Foi mal. E aí eu Aqui pedi caiu. para resumir tudo num texto, numa fala só, né? Porque eu peguei a conversa na metade, eu não queria. Não queria perder o fio da meada. Aí ele Peguei a fica conversa na metade. duas imagens travadas aqui. Não, mas eu tô aqui. Eu também. A minha cai, né? Mas não tem problema. Eu não queria perder É o fio da metade. Eu queria continuar na pegar a conversa. história e entrar na conversa, entrar no meio, né? Mas aí precisava de alguém explicar. Estamos organizando uma festa, não é assim? A gente não diz, estamos organizando a festa do Ezequiel. Não, estamos organizando uma festa para o Ezequiel. Olha só como a gente usa o tempo todo, certo? Sempre que a gente, num grupo de WhatsApp, num texto de Clarice Lispector, um texto clássico, numa canção da Galinha Pintadinha, infantil, ou numa canção pop, que é da Kel Smith, ou numa conversa, numa terapia, a gente tem que saber lidar com esses artigos indefinidos, né? Uma, uns, umas, e o artigo definido, o a, os, as. Na verdade, a gente sabe, todos nós sabemos usar. A questão é apenas trazer uma reflexão a respeito desses usos. E quando ele é, né, a dificuldade que podemos ter. E a dificuldade que podemos ter quando né, que ele pode ser um artigo ou um numeral, e há outras dificuldades ainda, que o pode ser pronome, o também, o u e o a, os e as, não precisa também só ser artigo, né? Ele pode ser também os pronomes, como a gente já viu com o professor, né? Por exemplo, eu entreguei esse eu entreguei eles, né? Aí a gente não... Há todas essas possibilidades. Enfim, nós ficamos por aqui. Ezequiel, que bom que você conseguiu chegar a tempo. Você queria Graças falar a Deus. queria falar alguma coisa mais? Não. Não? Pronto, podemos dar por encerrado, né? Vocês deveriam fazer teste pra Globo, porque caramba, que encenação. Você precisa ver a nossa É costume. Diga a ele que é costume. Você Fazer precisa ver encenação. a nossa pieguice do romantismo. Vamos fazer, Ezequiel, a ligação? Quer fazer a ligação agora? Faz. Faz, não tem Agora, vamos problema. lá. Me digam aí, Peraí, vocês deixa sabem eu pegar, Vai pegar aí o celular? Eu tô com o meu deixa eu aqui. pegar o não dá celular não. aqui. Viu? Ó, vocês sabem o que é a preguiça, gente? Preguiça é aquela melosidade, sabe? Que é uma característica do romantismo. O professor Hudson falou sobre isso. Aquele sentimentalismo exagerado, né? Que a gente vê Zagueiro, isso de se derramar, de chorar que está demais. prostrada aos pés dela, da morena. Ô, morena. Então, foi por causa da morena, né? Então, a preguiça é Herbert Vai. Richard, pode crer. É, Então, Henrique. porque a preguiça, ela tá naquele relacionamento, no namorinho, quando a gente vai ligar pro crush, né? Tá no começo do relacionamento, a gente vai, faz, a gente vai e liga. Oi, amor! Oi, amor, meu bem. Tudo bem com você? Tudo ótimo, morrendo de saudade, eu tô. Como foi seu dia? Melhor agora vendo você. Pensou em mim? Sempre penso, todos os dias, todo instante, toda hora. E você, Que pensou em mim? sempre, o tempo todo. Não sei dos momentos em que eu não pense em você. Eu estou apaixonado. Eu te amo demais. Eu te amo mais. Eu te amo mais. Eu te amo mais. Olha, eu vou ter que desligar agora que eu tô terminando a aula, viu? Não desliga, fica mais um pouco. Não, eu preciso desligar, mas eu vou desligar depois de você.
Não, desliga você. Não, desliga você. Não, você. Não, você. Ah, então vamos nós dois juntos, tá? Nós dois juntos. 1, 2, 3. 3. Pronto, gente. Isso daí é a pieguice. Quem nunca fez isso aí, hein? Quem nunca fez isso? Ah, a Morena ligou, os meninos já tá. Oi, amor. Tem certeza, professor último, que não fez? Tem certeza? Muito bem. É isso aí, pessoal. Essa é a pieguice, né? O sentimentalismo exagerado, que é a marca do romantismo. Eu nunca ouvi NX0. Nunca ouvi NX0. Pronto, perfeito. Isso aí sim é Monique pieguice. disse que nunca ocorreu com ela. Nunca, né, Monique? Muito bem. E até certa dose é legal no começo do relacionamento, essas coisas, né? Mas demais, né? É exagerado. Azeda. Bem, é isso aí, galera. Azeda é. É doce, mas azeda. Boa. Felicidades, viu? Foi muito bom estar com Nada, você.